Glória seja dada ao nome de Jesus. Diz a palavra do Senhor. Amém? Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Verso 5. Então Jesus, levantando os olhos, viu que uma grande multidão vinha ter com ele. Disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Onde compraremos pão para estes comerem? Verso de número 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Verso 13. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Amém? Feche os seus olhos. Segure a sua Bíblia junto aí do seu coração. Nós vamos orar a Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te louvamos e rendemos a Ti todo louvor, Pai. Te agradecemos por mais esse dia e por essa oportunidade de estarmos dentro da Tua casa. Deus, eu apresento, Senhor, a vida da Tua igreja, de cada homem, de cada mulher que está aqui nessa noite. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor me esconda atrás de Ti, Pai. Que o Senhor, meu Pai, fale pelos meus lábios, Senhor, ao nosso coração, à nossa mente, à nossa alma, ao nosso entendimento e principalmente, Deus, ao nosso espírito. Senhor, que nessa noite o Senhor venha ministrar, Senhor, as nossas vidas. Pai, nós queremos, ó Senhor, aprender mais de Ti. Nós queremos, Senhor, ouvir uma palavra que venha do Teu trono para as nossas vidas. Deus, aqui está a Tua igreja, Pai. Eu sei o amor que o Senhor tem por cada filho, por cada filha. Em nome de Jesus Cristo, Pai, derrama do Teu Shekinah. Senhor, meu Pai, repreende toda a investida do inimigo contra o entendimento da Tua palavra. Ah, meu Senhor, fala conosco, Pai. Fala conosco, Senhor. Fala porque os Teus servos ouvem. Em nome de Jesus. Você diz? Amém. Pode se assentar, por favor. Amados, e eu vou passar a noite, né? Agora já não estou mais sozinho. Vamos passar a noite em oração, intercedendo e clamando ao Senhor pelo culto de quinta-feira. Amém? Vamos passar a noite em vigília. Não vou lá para o monte porque está muito frio lá, misericórdia. É frio demais, né, Gabriel? Tu foi lá, tu viu como é que é. É frio que chega a doer. Mas nós vamos passar a noite orando. Se você puder acordar na madrugada para orar, vou dar meia-noite às 5 da manhã. Quinta-feira. De quarta para quinta, eu vou passar a noite. Eu quero que você convide mais alguém. Alguém que esteja com problema, com doença, com enfermidade, com vício, endemoniado. Não interessa o que é. Convide quinta-feira, irmão, para vir aqui para a igreja. Não seja egoísta, meu irmão. Tu já é salvo, tu é liberto, tu recebeu a Jesus Cristo. Você é filho de Deus. Anuncia para as pessoas. Amém? Tem os folhetos, está lá no escritório. Busca lá, por favor. E depois, no final do culto, pegue um folheto, 2, 10, quantos você quiser. Tem o endereço da igreja, com os dias de culto, não é?
você pega, leva, faça um propósito, irmão, de convidar alguém, para que alguém receba também a bênção do Senhor. Amém? Glória a Deus. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Viu, meu irmão? Esse negócio de orar pelos outros é bom, viu? Sabia? Esse negócio de orar pelos outros traz bênção de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Então vamos lá. Amados, a Bíblia diz que Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia. O milagre, esse aí tem tudo certinho atrás, né? Está conferido, né? O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes é o único milagre narrado nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas. Eu gosto dessa igreja, é o lema todo mundo é alegre. Olha para os irmãos, tudo feliz, aleluia. Eita Deus, Deus é bom, irmão. Deus é maravilhoso. Não é bom ser feliz? Eu sou feliz porque eu tenho Jesus, aleluia. Aleluia. E Jesus está pregando, aleluia. Jesus sobe ao monte, estava próximo à Páscoa, e aconteceu algo interessante, meu irmão. A gente vai tirar aqui hoje algumas lições sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Lições para a minha vida e para a sua vida. Vamos lá. Grande multidão seguia a Jesus porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então eu tenho que entender algo. Primeiro, eu já vou entrar aqui nos discípulos, na questão da mensagem, mas algo que eu preciso entender. Se eu sigo a Jesus, se eu sou um discípulo de Jesus, eu preciso crer, acreditar, não duvidar na ação de Deus na minha vida. Eu tenho que entender que todas as promessas de Deus, de Gênesis a Apocalipse, todas as bênçãos que o Senhor relata na sua palavra, são para a minha vida também e para a sua vida. Amém? Hoje eu celebrei uma nós celebramos uma bodas de ouro. Bodas de ouro, 50 anos de casamento. Quantas pessoas não vão chegar nem aos 50 anos de idade? Agora veja bem, a Bíblia diz em Êxodo, capítulo 20, versos 4 e 5, primeiro Deus fala lá da idolatria, e que Ele é um Deus zeloso, e que visita a maldade dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Mas Ele diz também, no verso 5, que faz misericórdia aos milhares, daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Sabe o que eu vi lá hoje? Um casal, que eu conheço muito bem os dois, que eram idólatras, que iam até no espiritismo, serviam a demônios, e um dia, presta atenção, meu irmão, há 30 anos atrás, a mãe dessa senhora que hoje comemorou 50 anos de casado, aceitou Jesus. E o dia que ela aceitou Jesus Cristo, ela começou a interceder pela sua família. Porque o objetivo maior de uma mãe, qual que é? A salvação da sua família, não é? São os filhos, é o esposo, não é assim? É isso que está no coração. A mãe, ela intercede, e ela começou. E você sabe que esse casal já viu a primeira, a segunda, já está vendo a 3ª geração. E sabe algo que é lindo? Está vendo a primeira, a segunda, a 3ª geração dentro da casa de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é real, irmão. E ela se cumpre na nossa vida. Amém? Ela se cumpre na sua vida. Então, pastor, eu não estou vendo. Você precisa falar, Senhor, tira as escamas
do meu olho. Tira as escamas. Você tem que ser igual a Eliseu. Elias, eu vou junto, Eliseu. Eu estou junto, Elias. Eliseu disse para Elias, não é? Porção dobrada, irmão. Você está entendendo? Posição. Posição. Você não pode sair da posição. Você não pode se mover ou deixar o propósito. Eu disse agora há pouco que a maior parte dos corredores não chega à linha final. Não cruza a linha de chegada porque desiste antes. Agora, nós vamos ver algumas coisas aqui. Vamos lá? Olha, Jesus olha, diz aqui que tinham 5.000 homens. Calcula-se, porque as mulheres e crianças não eram contadas, que aproximadamente 20.000 pessoas estavam ali ouvindo o discurso de Jesus. E Jesus olha, e diz assim a palavra no verso 5. Olhou e viu, levantou os olhos, e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, ele olha para Filipe. Filipe era um dos seus discípulos. Quando Jesus olha para Filipe, porque, meu irmão, Jesus já sabia o que ele ia ter que fazer. Jesus já sabia que era ele que ia alimentar aquela multidão. Jesus sabia. Mas Jesus olha para um dos seus discípulos e diz assim: Filipe, onde compraremos tantos pães para que estes comam, ou para estes comerem? Mas olha o verso 6. Mas dizia isso para o experimentar. Jesus está experimentando e testando a fé de Filipe. Ele está olhando para Filipe porque ele sabia que não dava para comprar pão para alimentar toda essa multidão. Onde compraremos pão para estes comerem? Ao verso 6, mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Agora, é interessante, irmãos, que muitas vezes na nossa vida, a gente responde para Deus e para Jesus como Filipe respondeu. Olha aí o verso de número 7. Filipe olha para ele, para Jesus e diz assim: olha, Jesus, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão. Jesus, 200 dinheiros de pães não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Vamos entender isso aqui? Jesus chama um discípulo: Filipe, olha a multidão, Filipe. Essa multidão está com fome. Se você ler os outros evangelhos, você vai ver que cada evangelista aborda de um ângulo a passagem. Leia os 4. Como é que nós vamos fazer, Filipe, para alimentar toda essa multidão? Filipe podia olhar para Jesus e dizer assim: olha, Jesus, ele podia dizer, não podia? 200 dinheiros de pães não bastaria para que cada um deles tomasse um pouco. Mas eu creio, porque eu estou andando com o Senhor, que o Senhor é poderoso para operar um milagre aqui hoje e alimentar essa multidão toda. Amém? Mas Filipe não fez isso, irmão. Ele não creu no poder de Deus. Sabe por que Filipe diz isso para Jesus? Porque Filipe está olhando para a sua condição humana. Filipe está olhando para a sua posse, para a sua aquisição, para a sua capacidade de resolver o problema. Aí, no verso 8, tem outro discípulo, André. Diz assim a palavra do Senhor. João diz assim, olha. E um dos seus discípulos, olha só a fé, irmão. E um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, lhe disse: está aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso
para tantos. Mas você olha para André e você vê que André tem um grau de fé, a fé de André, embora ele reconheça que isso ainda é pouco para tantos, ele já está num nível, num patamar de fé maior do que o de Filipe, não está? Agora entenda uma coisa, Filipe diz que 200 dinheiros de pães não daria para que cada um tomasse um pouco, não é? Não é assim? Olha, preste atenção, irmão. Só que tem um detalhe. Com Jesus, o pouco é muito. André também diz que 5 pães e 2 peixinhos não basta. É pouco. Não diz? Só que veja bem, irmão. Com Jesus Cristo, não só a multidão foi alimentada, mas sobrou e sobrou em abundância. Amém? Sobrou e sobrou em abundância. E Jesus disse: manda assentar os homens. Você começa a entender algumas coisas, irmãos. Jesus era um camarada organizado. Assenta 20 mil pessoas, irmãos. É gente, hein? 20 mil pessoas. Divide de 50 em 50, de 100 em 100. Não mandou dividir? Agora, interessante é que quando os discípulos chegaram para Jesus, se você ler o Evangelho de Marcos, você vai ver que eles chegam todos felizes, né? Porque eles estavam pregando, eles estavam anunciando as maravilhas e tal, e Jesus vai chamá-los para testar a fé deles. Peraí, vocês estão achando que vocês são tão bons? Vamos ver então. A multidão aqui, ó, que está com fome, como é que vai ser alimentada essa multidão? Aleluia. Jesus disse assim, olha, manda primeiro assentar a multidão. Vocês vão trabalhar, ele chama os 12, irmão. Os 12, manda assentar. A multidão se assenta. Organização. Organização. Diante de um problema, diante de uma dificuldade, diante de uma situação difícil, eu preciso ser organizado. Não adianta fazer de qualquer jeito. Você já pensou a briga que ia ser esse povo todo em pé? Ah, todo mundo assim, todo mundo junto. Não, divide o povo, 50 e 50, 100 e 100, não é? Por quê? Porque ficaria mais fácil para servir. Jesus faz isso. Aí diz mais, olha, assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5 mil. E aí Jesus vai pegar os 5 pães, irmãos, e os 2 peixes, que André apresentou para ele. Às vezes, irmãos, a gente olha para a nossa vida e fala assim, Senhor, mas o que eu tenho para te dar é tão pouco. Mas o Senhor fala assim, dê um pouco, ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Ser fiel. Meu irmão, a pessoa que não é fiel no pouco, não vai ser fiel no médio, não vai ser fiel no muito, em porcaria nenhuma, porque ele não é fiel. Não, pastor, olha, a hora que Deus me abençoar, o senhor sabe, o senhor me conhece, a hora que o senhor me abençoar, olha, eu vou te esconder, eu pago aquela cruzada sozinho. Pode falar para o pastor Jabes. Eu joguei até, não vai jogar na loteria, não. Eu joguei lá, pastor, Deus, não, mas o cara, mas nem lembra de Deus. Agora, traz os 5 pães e os 2 peixinhos para Jesus. Eles fizeram isso. E quando entrega os 5 pães e os 2 peixinhos na mão de Jesus, aleluia, Jesus vai pegar esses pães. Primeiro a multidão está sentada, a multidão está separada de 50 e 50. Jesus vai dizer, olha, diz assim, e tomou os pães. Jesus pega os pães na mão. Irmão, qual é a primeira coisa que Jesus faz com o pão? Não.
Primeira coisa que ele fez, está aí na Bíblia. E tendo, tomou os pães e... Não, senhor. E havendo dado graças. Você tem que ler o texto, irmão. Olha. E havendo dado graças. Graças a quem? A Deus. A Deus. Jesus pega, André fala, Senhor, 5 pães e 2 peixinhos, mas ainda é pouco para essa multidão. Jesus olha e fala assim, Pai, graças eu te dou, pelos 5 pães e pelos 2 peixinhos. Sabe o que acontece muitas vezes? A pessoa quer o caminhão, não é? Quer um caminhão, mas não dá graça pelo fusquinha, pela bicicleta, pelo patinete, pelo patins, pelo skate. Eu estou colocando rodinha, agora acabou as rodinhas menores que pelo sapato. Não dá graça pelo salário. Aí eu queria tanto emprego, esse salário, essa miséria. O cara fala assim. Aí o diabo olha e fala, é miséria mesmo. É ou não é, irmão? Aí você pega o seu salário. Aquilo que Deus te deu, irmão. Interessa se é 100, se é 200, se é 300. Você chega para o Senhor e fala, Senhor, muito obrigado. Graças eu te dou, meu Pai. Graças eu te dou. Estou comendo arroz e ovo. Pai, muito obrigado por aquela galinha abençoada que botou esse ovo aqui. Muito obrigado, Senhor, por esse ovo que está aqui na minha mesa. Ai, eu queria usar um pé, não sei lá da onde. Pai, muito obrigado pela minha camisa. Muito obrigado pela minha gravata. Obrigado por tudo. Pai, obrigado, porque tem gente que queria andar e não tem perna. Eu tenho 2. Pai, obrigado, porque tem gente que não tem mão, as minhas são perfeitas. Pai, obrigado porque tem gente que se comunica por sinal, eu tenho voz. Aleluia. Pai, obrigado porque tem gente que precisa usar aparelho, ou tem gente que até nem ouve, mas os meus ouvidos estão atentos para ouvir a tua voz. Aleluia. Eita Deus. Aleluia. Pai, obrigado pela vida. Obrigado. Meu irmão, tem gente que quer morar num palácio, mas não agradece a Deus a casa que tem. Não é assim? Jesus ensina algo tremendo, irmão. Tudo que vier na tua mão, dê graças a Deus. Aleluia! Apresente a Deus. Isso é pouco. A hora que eu estiver ganhando 30 mil reais por mês, eu apresento. Não, irmão. Não, irmão. Não é isso que a Bíblia diz. Fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Amém? Primeira coisa. Segundo, Jesus não olha assim para os 5 pães. Deixa eu ver qual que é o pão mais bonito aqui. Separa esse aqui, Pedro. Separa esse pão para mim. Aleluia. Que eu sou Jesus. Você vê Jesus fazer isso? Você nem vê falar que Jesus comeu. Pode ler os 4 textos. Repartiu. Olhou para a necessidade do próximo. Se preocupou em atender a pessoas que o estavam seguindo e que estavam com fome. Aleluia. Eita, dá vontade de sair pulando, irmão. Repartiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. Outra coisa que eu aprendo com Jesus, irmão. Jesus falou, sabe por que Jesus mandou assentar? Porque a comida só vinha na hora certa. Agora tem um outro detalhe nesse negócio aqui. Jesus é tão bom em fazer milagre, irmã Marta,
Jesus multiplica peixe frito. Hã? É, irmão? Ou eles tiveram que limpar o peixe e fritar? Irmão, mas é verdade. Estava frito ou não estava? Não estava pronto? Luizão. Irmão Arcanjo. Você não vê ninguém limpando peixe, irmão. Sabe por quê? Porque a obra de Jesus é perfeita. Aleluia. Aleluia. 5 pães, 2 peixes, olha, Jesus não vai dar. Daqui. Graças eu te dou, Pai. Começa a repartir. Os 12 discípulos. Vai distribuindo para a multidão. Vai distribuindo para a multidão. Porque ninguém vai ficar sem comer. Aleluia. Eita, aleluia. Aleluia. Olha. E quando estavam o quê? Saciados. Saciados, irmão. A fome havia sido saciada. A sua necessidade havia sido suprida. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Jesus não gosta de desperdício, irmão. Não joga comida no lixo, não, meu filho. Faz o que você vai comer. Entendeu? Não joga, não. Tu não sabe o que é passar fome. Não sei se alguém aqui sabe, eu sei. Já peguei resto em feira. Já pedi comida na rua. Eu sei que é isso. Não joga, não, irmão. É pecado, viu, filho? Jogar comida no lixo é pecado. Jogar comida no lixo é a mesma coisa que você está falando assim para Deus. Só me deu, mas não quero, não, viu? Não tem o olho maior que a barriga. Tu come 2 bifes, mas quem vai dar 5? Meu irmão. Nada se perca. Está sobrando? Guarde. Está sobrando? Está produzindo muito? Guarde. Você não sabe o que vai acontecer na terra. O que é que Deus mandou José? A revelação do sonho para Faraó. São 7 anos de colheita abundante. O Egito vai colher, Faraó. Vai colher de um tanto que você não tem ideia. Mas construa celeiros. Construa silos. Guarde. Porque depois dos 7 anos de fartura, vem 7 homens de fome sobre a terra. E o Egito vai alimentar o mundo. Irmão, Faraó olha para José e fala assim: onde é que nós vamos arrumar um homem que tem esse espírito para administrar essa questão? Quem que era o homem? Meu filho José estava ali. Aleluia. Aleluia. Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se percam. Agora eu vou aprender uma coisa aqui tremenda, irmão. Tremenda. Interessante. Por que é que você acha que sobraram 12 cestos? Quantos eram os discípulos de Jesus? 12. Para quem segue Jesus, sempre vai ter um cesto cheio. Diz assim, para quem, se você não ouviu, para quem segue Jesus, sempre haverá um cesto cheio. Aleluia! Eita Deus! Irmão, eles não tinham o que comer. Agora cada discípulo tem um cesto cheio para levar para sua casa. Olha, recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Aleluia. Meu irmão, Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. É alimento para o seu espírito, para a sua alma. E é alimento para o seu corpo também. Todas as suas necessidades serão supridas. Primeira coisa que eu aprendo com isso, alimento, irmão. Primeiro, Jesus alimenta espiritualmente, pregando a palavra. E depois, meu irmão,
Quando uma pessoa está com fome, vem aqui que eu vou orar por você. Deixa de ser fariseu. Quando uma pessoa está com fome, você tem que dar comida para ele. Não, eu vou orar, olha, Deus vai morrer. Ainda vai morrer o céu. Vai mandar um anjo com frango assado. Deixa de ser cara. Eu sei que aqui não acontece isso. Mas tem cara de pau por aí que faz isso. Eu vou orar. Não, irmão. Você pode até orar, mas tem que fazer um prato de comida e dar para a pessoa. E não vai pegar resto na geladeira, não. Pega o que você come e dá para ele. Amém? É alimento para a alma e para o corpo. Aleluia. Segundo, sabe o que Jesus ensina para os discípulos? Ensina para mim e para você? Enquanto vocês estão olhando para os 200 dinheiro aí, ó, vocês não têm poder. Mas se vocês crerem no sobrenatural, se você consagra a sua vida a Deus, se você consagra o que você tem a Deus, irmão, aprenda a abençoar o que você tem, meu filho. Aprende a abençoar. Olha, pastor, eu não tenho roupa. Você abre o guarda-roupa, está cheio de roupa. Mas peraí, que roupa que você não tem? Olha, eu queria uma roupa nova. Dá que está lá. Dá que está lá, meu irmão. Deus não vai dar, vai falar, vou te dar roupa para quê? Está cheio lá, não tem onde pôr? Poder. Mateus 28, 18. Eis que João 14, 6 diz que Jesus é o pão da vida. Mateus 28, 18. Eis que é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Sabe por que Jesus faz o milagre e sobra 12 cestos, um para cada discípulo? Não ficou ninguém, olha, ô Pedro, dá metade do cesto aí para mim, não. Cada um. Porque quem crê em Jesus e quem segue a Jesus tem uma bênção completa na sua vida. Pode demorar um dia, irmão. Pode demorar uma semana, um mês, um ano. Não interessa. Mas Deus vai dar a vitória. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Terceiro, meu irmão. Êxodo capítulo 34, verso 6. Aleluia. Você tem um povo que experimentou a ação milagrosa de Deus. É o povo de Israel. 34, 6 diz assim. Aleluia. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso. Aleluia. Eita Deus. Aleluia. Tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Deus é misericordioso, Deus é tardio em iras, grande em beneficência, grande em fazer o bem, grande em ajudar as pessoas, grande em ajudar o aflito, o necessitado. Aleluia. Deus olha para a necessidade dos seus filhos. Irmão, tem que crer, não pode duvidar. Está aqui, Senhor, são 5 pães, são 2 peixinhos. Não era peixão, irmão, era peixinho. Daqui, Pai, graças eu te dou. Como é que tu vai construir uma casa se depois de fazer o alicerce não colocar, não, eu vou começar a construir a casa do meio para cima? Não vai construir nada, o tijolo vai parar no ar? Ou vai ficar um buraco embaixo para entrar bicho, frio, vento, chuva? Não, irmão. Princípio, meu irmão. Princípio. Aleluia. 4. Vai lá para, aleluia, para Mateus. Aleluia. Aleluia. Mateus, capítulo de número 14. Eu já estou terminando, nós vamos celebrar a ceia. 14 e 19 de Mateus. Ah, meu irmão, sabe por que a gente sofre muitas vezes? Porque a gente não conhece o tamanho do Deus que nós servimos. Sabe, porque muitas vezes vem problema na nossa vida e a gente vai ficando angustiado,
começa a chorar. E tem pessoas até que ficam deprimidas, porque a gente se esquece de olhar para o tamanho do nosso Deus. Meu irmão, eu vi uma frase numa camiseta lá na reunião dos pastores, na convenção, muito linda. Para de mostrar problema para Deus. Fala para o problema. Problema? Problema? Olha o tamanho do meu Deus. Olha o tamanho do meu Deus. Aleluia. Olha o problema, Deus. Eu nem estou te vendo, porque eu só vejo o problema. Sabia disso, irmão? A gente concentra as forças, a energia no problema e se esquece de Deus. Jesus, primeira coisa, de quem que ele se lembra, irmão, na multiplicação dos pães e dos peixes? De Deus. Havendo dado graças. Versículo 19. Mateus, capítulo que eu falei? Olha, aleluia. Glória a Jesus. 19, diz assim: tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Os abençoou. Deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Aleluia. Com Jesus, o pouco é muito. Com Jesus, o que parece ser pouquinho é multiplicado. Meu irmão, a minha vida e a sua vida, nas mãos de Deus, ela deixa de ser uma vida comum, ela deixa de ser uma vida natural, e ela passa a ser uma vida especial, uma vida que vive no sobrenatural. Isso aqui é sobrenatural de Deus. Milagre é sobrenatural de Deus. Para mim viver um milagre, eu tenho que crer que o milagre acontece, irmão. Para mim viver o sobrenatural de Deus, eu tenho que crer que Deus opera sobrenatural. Para mim provar, meu irmão, e comer dos 5 pães e dos 2 peixinhos, e levar um cesto cheio para minha casa, eu tenho que crer que Jesus, com 5 pães e 2 peixinhos, alimenta uma multidão, aleluia. E sobra, irmão. Não falou assim, ó, mal deu para forrar o estômago. Não, estavam todos saciados. Saciados. Saciado é igual quando você senta assim, que crente entende bem desse negócio. Né? Senta na mesa e sai assim até meio triste. Aleluia. Glória a Deus. Vou dormir um pouco, porque eu acho que Deus tem alguma revelação para mim. Não é assim? Isso quer ser saciado, meu irmão. Isso quer ser saciado. Aí Jesus fala assim: Pedro, está saciado? Já pegou o cesto lá? Aí Pedro vai embora com o cesto para casa. Aleluia. Quer fazer um negócio aqui? O pastor já me ensinou. Eita. Cadê? Ô Felipe! Pega o seu cesto aí, meu filho. André, seu cesto. João, seu cesto. Bartolomeu, seu cesto. Simão, seu cesto. Judas, seu cesto. Cada um com cesto. Aí Pedro vai para casa. Imagina um cesto de peixe, de pão, meu filho. Chega em casa e fala para a molecada: ó, pode comer. Pode comer. Pode comer. Olha, a multidão estava com fome. Mas Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. E eu ainda trouxe esse cesto aqui para casa. Come à vontade. Se farta, porque a bênção de Deus, ela é abundante, aleluia, na vida daqueles que creem. Amém? Meu irmão, guarde essa palavra no seu coração. Guarde essa palavra. Glorifique a Deus por tudo. Dê graças a Deus por tudo.
Não se esqueça de quem é Deus. Não esqueça do Deus que te tirou do Egito, de Deus que te salvou, do Deus que comprou a tua vida pelo sangue de Jesus Cristo. Não se esqueça, meu irmão de Deus. Não se esqueça. Ai, está chegando o final da tarde, não tem nada para comer. Aleluia, Deus vai multiplicar o pão. Deus vai multiplicar o peixe. Se for preciso, Deus pega um corvo e manda te levar pão, aleluia, manda te levar carne, rabaxê, cantar, rabaxu. Ai Deus, eu estou enjoado de comer pão, esse maná que desce do céu. Vai codorniz e vai comer carne. Não tem água para esse povo beber. Toca na rocha, Moisés. Toca na rocha que tu vai beber água fresquinha, aleluia. Feche seus olhos, querido. Coloque a mão sobre o seu coração. Hoje é o culto da família. É o culto de Santa Ceia. Só pode participar da ceia do Senhor aquele que um dia ofereceu a sua vida para Jesus. Aquele que deixou Jesus. Sabe, naquele dia a sua vida até talvez não valesse muito para você. Talvez o dia que você foi para Jesus, o dia que você entregou sua vida para Jesus, a situação fosse crítica. Você não tivesse mais esperança. Mas você falou, ó Senhor, a única coisa que eu tenho é esse farrapo de homem. Mas eu estou aqui, eu estou te dando. Eu estou te dando graças porque eu cheguei até aqui. E Deus começou a agir na sua vida. E hoje você está diante da mesa do Senhor, aleluia. Ramacanta labachuri. Oh meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu coloco o teu povo diante do teu altar, Senhor. Eu coloco os teus filhos, meu Pai. E nessa noite, Senhor, eu quero como ministro da tua palavra, profetizar, Senhor, profetizar em nome de Jesus Cristo, meu Pai, a ação sobrenatural, a fé, Senhor, que remove, que move montanhas, a fé, Senhor, que faz com que o sobrenatural seja operado, a fé, Senhor, que faz com que o câncer seja curado, com que a AIDS seja curado, com que o viciado seja liberto. Ah, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu coloco diante do teu altar a vida dos teus servos e eu quero profetizar, Senhor. Ah, meu Deus, ah, meu Pai, o cesto cheio, o peixe frito multiplicado, o pão de cevada multiplicado. Ah, Senhor, em nome de Jesus Cristo, atenta para a aflição do teu povo, atenta para o clamor, atenta para a necessidade e abençoa em nome de Jesus. E você diz assim comigo: Senhor, eu te peço, nessa noite, me dá a fé sobrenatural. Eu quero andar e viver por fé, e quero provar dos milagres que o Senhor tem para a minha vida. Eu tomo posse e rejeito toda palavra contrária, em nome de Jesus. Amém. Aplaude o Senhor.